Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma da equipe F analisando o jogo do Palmeiras com o Santos. O Palmeiras venceu o Santos por 2-0. E também vamos ver as principais notícias do dia. Vamos acompanhar aí. Daqueles que vão seguidamente, eu conheço todos. É a turma do pistache. Não, é outra categoria. Os de sempre eu conheço todos. Sim. E esses gostam do Veiga. Pela história do Veiga, o passado dele, assim, a família do Veiga. É a primeira categoria de ídolos do A família do Veiga é amiga da minha família, por parte de pai, né? O meu primo Hamilton tem contato com a família do Veiga. Eles são muito palmeirenses. O Veiga é palmeirense. Os caras botaram de verde hoje aqui. Verde bonito, hein? Você pediu, pô. Agora é Veiga Samir. Veiga Samir. Esse verde chama verde oliva. O do Palmeiras chama verde musgo esse aqui, não? Não, esse é verde oliva. Depende da hora do dia. Bom, Zé, a minha preocupação com o Santos é que os 3 próximos jogos do Santos são complicadíssimos. O Santos ainda tem o Cruzeiro, que está na 3ª colocação, e o Internacional numa briga direta. Não, o Cruzeiro é só na última rodada. 2 jogos? Sei, mas tem ainda para jogar. Não, mas o Cruzeiro não vai querer mais nada com nada. Não, os 3 a próximos. Sorte do Santos são as últimas 3. E o último jogo é com o Cruzeiro, que não deve aspirar mais nada. Mas você acha que o Cruzeiro vai achar que tá bonito? O problema é como o Santos irá chegar na última rodada. É isso? Porque agora vai jogar Flamengo precisa ganhar. Nossa Senhora. O Flamengo apertado, que a torcida dando calor, né? Aí volta para jogar... Ingressos esgotados desde a semana passada. Vai jogar contra o Palmeiras, que também precisa... Mas é um Palmeiras desfigurado. Mas independente disso ou não... O Santos vai pontuar nesse precisa, mas não tem, precisa o ganhar. Sem ataque. Sim, mas o Palmeiras vai precisar ganhar, porque dependendo do resultado... O Palmeiras tem elenco. Com todo respeito ao Santos, Flamengo e Santos, quem é o favorito? Nossa, não é nem favoritismo, é mais do que Flamengo, vamos falar. O que é acima do favoritismo? Favoritaço. É o Flamengo. Mas acima do favoritaço é o quê? Hiper favoritaço. O Santos tem que torcer para o Vitória não pontuar na próxima rodada, né? Porque provavelmente o Flamengo deve, provavelmente, não sei, a gente está falando de hipóteses, mas Flamengo e Santos, o Flamengo é favorito. Depois o Flamengo joga, o Santos sai do Flamengo e joga contra o Palmeiras de novo, e o Palmeiras tem que ganhar. O Palmeiras não pode vacilar, tem que ganhar. O próximo jogo do Vitória é um jogo ganhável. Recebe o Botafogo. O Botafogo está ali relativamente bem colocado no campeonato. É quinto. O Botafogo está lá em cima. O Barradão. Barradão também? O jogo não é nada normal o Vitória fazer 3 pontos nessa partida. Eu vou dizer para você, claro que o Tigrinho foi o personagem do jogo. Jogador, inclusive, de seleção brasileira, eu acho que fez muito bem para ele. Mas eu não teria nenhuma vergonha de escolher o Brasão como o melhor da partida. Porque que o Vitor Roque fez também um jogo espetacular, mas para mim, se fosse para escolher, o cara que mais trabalhou no jogo e trabalhou bem no jogo foi o goleiro do Santos. Esse rapaz, todo jogo ele salva o Santos. Pascoal, eu não sei se você tem essa impressão, mas eu acho assim, ontem, para mim, quem fez uma jogada, foi uma bela partida, eu acho assim. O Zé Rafael, enquanto o Zé Rafael conseguiu manter um ritmo de jogo, ele conseguiu sustentar o meio-campo ali do Palmeiras foi o segundo gol aos 34. A hora que o Zé Rafael perde a potência, né, física de acompanhar, de dar sequência, o Santos faz assim, desmorona, né? Desmorona, impressionante. Aí como também, as mexidas também não deram certo, né? Não, e quando... mas ele mexeu depois tomou os gols, né? Aí não adianta, aí não tem jeito, você vai se abrir. É claro, era que o Santos queria o empate. O Santos ficaria muito feliz com o empate. E as mudanças que o Palmeiras também fez... dando um desconto, qualquer time que for enfrentar hoje o Palmeiras no Allianz Parque vai se contentar com o empate. Você acha? Vitória é algo assim quase impossível. Tirando o Flamengo e talvez o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um jogo pau a pau com o Palmeiras há pouco tempo lá no Allianz Parque, mas foi o jogo do Palmeiras, você se lembra, Pascoal, entre as 2 partidas da LDU, ali um momento crítico, depois de tomar uma lambada lá no Equador. Mas uma situação normal também, o Cruzeiro não vai sair jamais chateado com um pontinho do Allianz Parque. Não, assim, eu tenho algumas visões... Olha o Fabrício da Fiel. Sabe o que ele falou aqui? Não. O Corinthians ganhou as 2 lá esse ano. Ganhou, é verdade. Bom, é para falar do Corinthians agora? Não, depois a gente fala. O Palmeiras tem algumas situações que todos os treinadores buscam. Né? O treinador, de uma forma geral, ele busca que os jogadores façam automaticamente aquilo que já está pré-estabelecido para cada jogo. Ontem havia a perspectiva de jogar com o Fux de terceiro zagueiro ou de primeiro volante, ele foi jogar de zagueiro. Né? E aí o M. Martínez entrou como primeiro volante. E todos jogam sabendo o que tem que fazer. Se você bota o Sousa do lado lá, ou bota o Bruno Rodrigues para jogar daquele lado, eles sabem o que vão fazer. Se você bota o Facundo desse lado, ou bota o Alain,
Eles vão fazer o mesmo trabalho, quer dizer, cada um com a sua qualidade técnica, mas assim, o trabalho a ser executado, os movimentos, a chegada, o saber se posicionar quando o time ataca, se vai entrar em diagonal, se vai... É tudo muito bem preparado, é um time muito bem treinado. Não à toa o Abel é o estrangeiro com o maior número de vitórias, o maior número de títulos do futebol brasileiro, e com certeza é o maior treinador que passou pelo Brasil, o treinador estrangeiro que passou pelo Brasil. O treinador da história do Palmeiras. O maior treinador da história. Independentemente da nacionalidade. O seu Brandão era espetacular com os títulos todos. Agora... Para mim, ele já é o maior da história do Palmeiras, o trabalho que é realizado, as remontagens de elenco que o time do Palmeiras fez ao longo da estada do Abel nesses últimos 5 anos. Tem um novo time e um time que tem uma coisa que, para mim, tem 3 fatores. Primeiro fator, todo jogador do Palmeiras sabe o que tem que fazer dentro de campo. Ninguém, eu sempre digo isso, eu não acredito em jogador que entra em campo sem saber o que tem que fazer. Vai lá que isso não funciona. Você tem que mostrar para o jogador o que ele tem que fazer e ele tem que entender o que ele tem que fazer dentro de campo. Senão vai ser igual aquela matéria que você fez lá na conta portuguesa santista, que cada jogador não sabia o que tem que fazer. Então o jogador tem que saber, ter missão dentro de campo. O Abel é inteligente para chuchu, não é? Muito. Não, só deixa eu falar os 3 fatores. Esse é o primeiro. Segundo fator, nenhum time brasileiro tem o preparo físico do Palmeiras. Sim, concordo. Nenhum. Aliás, talvez nesse momento... A maior diferença entre Palmeiras e Flamengo seja o aspecto físico. Mas tem uma coisa também, Pascoal, desculpa me interromper, mas tem uma coisa também que no Palmeiras que ajuda a questão do preparo físico. Você acabou de falar, todo mundo sabe o que tem que ser feito dentro de campo. Os caras não correm errado. Eles não correm errado, eles sabem, cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão e tem seu espaço de campo determinado e você percebe que os caras correm, todo mundo está atento. Ocorreu agora aqui, Zé, tá pensando, o Palmeiras faz metade dos jogos na temporada no sintético. Eu escuto relatos direto de jogadores que quando jogam no sintético, sofrem demais no dia seguinte. Sim. Os jogadores do Palmeiras são imunes a isso? Não, mas eles estão acostumados, né? O corpo cria... resistência? Não resistência, casca. Mas você já consegue... Porque assim, o que muda muito na questão do sintético são os apoios, né? A velocidade da bola, mas os apoios, porque você tem que pisar para mudar a direção, controlar. Então, assim, né? Tudo isso influencia na questão física. Você muda o seu biomecanismo, né, para você poder se adaptar rapidamente ao campo sintético. Quando você joga quarta sim, domingo não, quarta de novo, o que acontece? Teu corpo já consegue trocar e fazer essa chavinha. Né? Muda, já sei como é que eu vou jogar, você já tem as suas referências. Às vezes você joga 2 partidas seguidas em casa. Sim, você cria as referências, então teu corpo já automaticamente, teu cérebro, na questão de neurociência, explica, né? Quanto mais maior número de repetições, o teu corpo já absorve naturalmente, seus movimentos são fluidos. Mas é muito louco, porque assim, a gente está em novembro, o time do Palmeiras, você vê correndo, parece que está em abril. Não, o Palmeiras com 35 do segundo tempo, estava marcando saída de bola como se fosse começar o jogo. O Palmeiras jogou Mundial, hein? E o trabalho... Mas enquanto muitos clubes que disputam, a maioria, né? Mas naquele período, até tiraram férias, o Palmeiras estava ali, ó. Mas aí é o trabalho de quem não aparece. Fisiologista, não sei o nome do fisiologista, tem que dar os parabéns. Preparador físico, fisioterapeuta, porque depois do jogo tem um trabalho árduo de recuperação. A diretoria que trabalha com questão de logística. Vocês lembram das críticas que vocês fizeram quando a Leila comprou um avião e falou assim, esse avião vai estar à disposição do Palmeiras? Como que os jogadores do Palmeiras, quando eles jogam na Libertadores, como que eles voltam no avião? Fazendo já a recuperação, com uma boa alimentação, com tudo pronto, tudo preparado para que você possa voltar para casa. É lógico que tem padrão elite da Europa, é isso aí. Sim, entendeu? E aí é onde você vence os pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes que você coloca tudo num bolo, esses pequenos se transformam em grandes detalhes. Né, em grandes situações exclusivas que vão te ajudar a ter uma boa recuperação, como você fala, eles jogam. Mas provavelmente hoje, quando eles voltaram, né, se apresentaram no CT, eu não sei se eles se apresentaram de manhã. À tarde, os jogadores foram liberados, eu vi até alguns em Interlagos acompanhando os primeiros treinos do GP Brasil. Então, os caras já fizeram... Giai estava lá, fizeram o tratamento, porque hoje você tem a questão do preventivo, né? Assim, primeiro a questão de suplementação, fisiologia... tudo, fisioterapia, aí você tem 1h30, normalmente os times, você tem que se apresentar 1h30 antes do treinamento, né, para você fazer o preventivo. Então pode ser musculação, pode ser tratamento, pode ser aquilo que o seu corpo precisa. Depois você recupera, depois você vai para o treino. Então assim, é um trabalho árduo dessas pessoas que muitas vezes não aparecem e que causam muitas vezes uma comoção. Você lembra daquela história de, vamos dividir o prêmio com todo mundo? Aí fala assim, vamos dar o prêmio para o roupeiro, vamos dar o prêmio para o fisioterapeuta, para o cara que ajuda a levar água. Isso aí é o que faz a diferença. Eu já vi algumas reportagens aqui, fora daqui, que além da estrutura ser fantástica, a gente até falou sobre isso esses últimos dias, né? Lá é tudo mega controlado. Sim, e tem percentual de gordura no corpo é medido quase todos os dias. Isso o Praz já tinha me falado também. Horas de sono são ali somadas. Quando o cara chega na máquina para fazer o exercício, a máquina fala, bom dia, Rafael Veiga, hoje o seu exercício e já está tudo programado. E tem uma outra coisa que eu acho fundamental, e para mim é o cabeça de tudo isso, que é o Abel.
Eu tenho os dados aqui, então esse jogador hoje vai jogar 40 minutos, 50, 60, pode ver que ele dosa os jogadores. Com 65 minutos, 70 no máximo, dependendo do jogo, ele começa a tirar jogadores. Se o jogo já estiver definido, eu tiro, ele começa a tirar. 65 ele tira. Se tiver um pouquinho mais complicado, com 70 ele segura, ele começa a fazer as substituições, ou às vezes, dependendo da mudança de característica, ele já muda no intervalo. Então, assim... Você fechou os 3 pilares que você ia falar? Perfeito. Já fechei, que é o psicológico, a preparação física e o entendimento de jogo dos jogadores do Palmeiras. Esses são os 3 pilares do Palmeiras. Psicológico, o entendimento do jogador que ele tem que fazer em campo e o aspecto físico. E além, aí entra a situação de cada um, que é o individual, a habilidade, a força, o passe que sai com categoria. São jogadores bons, são ótimos jogadores, são todos ótimos jogadores e transferem agora muita responsabilidade para o adversário, para o rival direto, que é o Flamengo. Fica o Flamengo com todas as obrigações de ganhar. Daqui a pouquinho dessa luta aí nas últimas rodadas do Brasileirão, mas antes vamos ouvir o Abel Ferreira. Ontem a gente reproduziu aqui no Equipe F a fala do Hernan Crespo falando, elogiando, exaltando Palmeiras e Flamengo, falando da disparidade que existe, inclusive em relação ao time que ele dirige, o São Paulo. Na coletiva após vitória sobre o Santos, o Abel deu uma respostinha para o técnico argentino. Eu via um amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi eu. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. E este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez. Mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo. E é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso. A segunda parte da resposta, verdade absoluta, de fato, até você ontem falava sobre o quanto que o Palmeiras arrecadou com os meninos nos últimos anos, coisa de bilhão, mas quando o Abel chegou no Palmeiras, o Palmeiras já estava numa situação extremamente estável do ponto de vista econômico e esportivo, pois havia sido campeão em 15 da Copa do Brasil, em 16 brasileiro, 18 brasileiro, no próprio ano que ele chega, foi campeão paulista com o Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras já estava vivendo um grande momento, claro que ele amplificou, muitas vezes potencializou isso. Inclusive a venda de jogadores jovens por um preço muito alto. Será que ele se sentiu desprestigiado pelo Crespo? Você acha que ele se sentiu diminuído o trabalho? Assim, qualquer um chega lá e faz, não jogar? Porque foi até um cuidado que o Crespo teve. Ele falou, não estou tirando o mérito de nada do Felipe Luiz e do Abel. Eles são muito capazes, muito competentes. Mas é lógico que a estrutura lá está montada. Sim, o mesmo pode ser analisado por conta do Flamengo, né? Nesse mesmo recorte de 20... Campeão contra os técnicos também, isso. Apesar da extrema rotatividade. Né? Mas o nível de investimento, como é que o trabalho foi feito, porque o Flamengo também veio de um período de recuperação. O Flamengo teve presidente falando claramente, esse ano a gente vai ficar numa situação, nós temos que jogar com o que temos para conseguir... Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo. E depois a gente vai melhorando esses processos, como disse o Abel, para chegar numa situação do Flamengo ser o Flamengo. E o Flamengo hoje é o Flamengo. O Palmeiras viveu todo esse processo, eu estou falando só de 20 para cá. Né? De 20 para cá. De 20 para cá foram só 2 presidentes, né? E um treinador. O Palmeiras teve a Leila, que está no segundo mandato, e o Abel, agora nesse período todo, como... Completou 5 anos exatamente no dia dos 4-0. Exatamente. E tem um contrato na mão para assinar até o final do período, até 29, quando termina a passagem da Leila como presidente do Palmeiras. E está lá com o contrato. 27. Né? E ela já começou a preparar o sucessor, hein, pessoal? Quem? Não. Os bons entendedores sabem do que eu estou falando. O seu Cimed?
Não sei. Não, quem? A Leila? Não, deve ser muito possivelmente, porque é um outro apaixonado pelo Palmeiras, e é o proprietário de uma empresa fantástica. Então, eu não sei. As eleições a gente não sabe, porque de repente aparece alguém. O Palmeiras não tem oposição. João Aguibe Marques. Hoje o Palmeiras não tem oposição. O Palmeiras não tem oposição. A situação nada de braçada em todos os momentos. Nesse aspecto, eu nem sei, eu acho que o Abel não se sentiu magoado com isso, nem se sentiu ferido com isso. Eu acho que o Abel só quis explicar o acontecimento. Mas eles não estavam em pé de igualdade. Enfim, numa estrutura que ele conseguiu... Já existia uma diferença grande. Hoje é muito maior. O Palmeiras está muito mais à frente do que em 2021 no São Paulo. Claro. Mas já existia uma disparidade. Terminada a pandemia, o Palmeiras já estava numa situação crescente. Antes da pandemia. Mas acho que a pandemia... O Palmeiras foi campeão em 18, Pascoal brasileiro. Em 16 brasileiro. Eu estou falando do período do Abel. Sim. Eu não estou falando do período pré-Abel, do período do Abel. O Abel já chegou com o clube... campeão paulista e foi jogar a final da Libertadores. Economicamente muito bem. E leva o time para a final da Libertadores contra o Santos no Maracanã. O Cebolinha fez um ótimo trabalho. Quando o Vanderlei sai, ele era muito questionado, porque a qualidade de jogo não era muito boa. O Cebolinha, que é auxiliar do Abel, né, até hoje. Isso, né? o Cebola está lá. O Cebolinha fez um trabalho, aí quando o Abel chega, pega um time bem montado, aí o Abel dá os seus toques e chega até... E você vê o time que ele chegou de 20 até o time de 25, você vê toda a roupagem de cada time. De 20 era um time reativo porque era aquele momento. Campeão da Libertadores da América, campeão paulista. E aí começa a evoluir para uma situação de poder jogar como ele queria. Vai para a final da Libertadores contra o Flamengo, ele muda o lado esquerdo do Palmeiras, para quê? Para que tivesse uma pressão em cima do Flamengo e consegue o título naquela oportunidade. Eu estou escutando muita gente, muitos palmeirenses, claro, especialmente, dizendo que essa é a melhor versão de Palmeiras do Abel. Então, a bola precisou dos jogadores da frente. E é isso que o Palmeiras faz. Você pode dizer, então o time do Palmeiras é reativo? Não. Tom Vovô na comemoração. Esse é o gol vovô, né? Porque o vozão é o Ceará. Né? Barreiro. Ontem eu chamei de Barreiro, o Pascoal quase pulou no meu pescoço. É Barreiro. E o Pedro Raul, finalzinho do jogo, de cabeça, especialidade da casa, na bochecha da rede esquerda do goleirão. Breno, né? Isso. Na cabeça. Registro feito. Ontem, Castelão recebendo um público muito bacana, estádio cheio, para o jogo que acabou não deixando nenhum dos dois lados muito contente. É claro que o do Ceará mais contente porque está numa situação mais tranquila na tabela e porque estava perdendo o jogo. Daqui a pouco a gente volta a Fora Esporte com uma entrevista exclusiva. Estamos de volta a Fora Esporte e Equipe F de sexta-feira. Vamos falar um pouquinho do Corinthians. O nosso André Hernan esteve com o executivo de futebol do clube, o Fabinho Soldado. Entrevista que você pode acompanhar na íntegra ou vai poder dentro de muito pouco tempo no nosso digital, no nosso site. Aqui um aperitivo, um trecho desse papo do Hernan com o Fabinho. Em algum momento a política atrapalhou o teu trabalho aqui no CT? Em algum episódio? A hora que atrapalhar, né, não é o momento de eu estar aqui. Essa aqui é a verdade. Então, de novo, preciso falar sempre sobre isso. Eu despacho diretamente com o meu presidente e todas as vezes que a gente tem alguma reunião, que a gente fala de alguma coisa, ela acontece. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião já de planejamento, que é normal. Sim. Eu acabei de apresentar para o meu presidente o planejamento do futebol em relação a 2026, porque, olha, nós já estamos em novembro. Eu já estou quase 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses com a minha equipe pensando em 26. Por isso que eu te afirmo que o meu compromisso nesse momento, a minha maior energia é para o esportivo. Porque vai ser desse esportivo agora, esse final de ano, que vai nos dar um olhar para 26 melhor em relação a competições, em relação à própria preparação para todos os desafios que nós temos no ano de 2026. A relação com o Dorival é uma relação, já começa por aí, né? É uma relação vencedora. É uma relação de títulos, onde nós conquistamos juntos. E aqui no Corinthians não vai ser diferente. Ela vai se transformar em títulos. Você pode ter certeza. O Dorival é um treinador de seleção brasileira. Um treinador que ganhou diversos títulos. E está entre nós, nos ajudando a... Você falou, ele pediu sim as contratações, naquele momento era a nossa intenção, não foi possível. E ele compreendeu essa dificuldade do clube, trabalha com aquilo que tem, recuperando jogadores que precisavam ser recuperados, trazendo jogadores para a base, trabalhando esses meninos e lançando esses meninos no momento, não vou dizer nem certo, né, mas dentro das nossas necessidades. Ele fez um trabalho muito bem elaborado. O Dorival precisa de estrutura. O Dorival precisa de apoio. E isso aqui na parte nossa ele tem. Não passa na minha cabeça
por qualquer momento de crise, de uma instabilidade, você tem que fazer uma mudança drástica de tirar um comando e outra coisa. Nós temos que ter responsabilidade. O Corinthians, financeiramente, nem cabe. Você está o tempo inteiro fazendo troca de treinador. O papo já está desmembrado aqui no nosso digital. Estou vendo até aqui no Instagram do Sport Center BR. Fantástico o trabalho do Dorival e outra parte desse papo do Hernan com o Fabinho Soldado. Difícil, né? Muitas limitações nesse planejamento para 2026, começando pelo fato, Zé, do transfer ban. Sem dinheiro para você pensar em voos mais altos, realmente fica complicado. Existem muitas dificuldades e, além do transfer ban, né, as limitações, porque normalmente quando você tem bons atletas no elenco, ou atletas que você consegue utilizar como moeda de troca, vamos trocar 2 jogadores por um, mas nem isso o Corinthians consegue proporcionar e dar essa possibilidade ao seu diretor de fazer essas mudanças. Eu acho o trabalho muito difícil, não só do Fabinho, mas de qualquer outro diretor que irá assumir, ou se o Fabinho permanecer, porque nós sabemos as limitações. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Corinthians. O presidente vem a público e não fala nada, não explica nada, ele se manifesta já em relação ao jogo, mas nesse momento o presidente do Corinthians precisa vir a público e explicar para os torcedores, explicar para as pessoas o que vai acontecer com o Corinthians daqui para frente. Nós só sabemos que tem 5 transferidores, né? 5, né? Tem já está ali, mas já tem 4... E tem mais um aqui na Câmara de Resoluções da CBF, que é o caso do Ranieri. Cuiabá. Como é que estão as dívidas com os empresários? Porque a premiação da Copa do Brasil foi bloqueada e a premiação foi repassada ao André Cury, que ainda tem mais, acho que tem mais dividendo, né? Tem mais dinheiro a receber do Corinthians. E aí também o Juliano Bertolucci, alguns outros empresários que tem o Will Dantas, que eu não sei se cobrou ou não, ou está deixando lá para fazer a poupança, né? O Will também está na fila, né? O Will cobrou, mas ele está naquela fila de esperar. Sabe? Então é bem complicado. Quais são os atletas que são possíveis aí para você fazer uma negociação? O Maicon não deve permanecer, então você já tira um volante. O Bidon tem ofertas, vai vender? Como que vai vender? Qual é o preço? Como é que você vai repor esse jogador? O Quinegão vai sair ou não? Ou seja, o presidente tem que agora virar público e dar satisfação aos seus torcedores. O Will Alberto teve proposta no meio do ano e não saiu. E não saiu. Por quê? Porque a proposta para o Corinthians não seria interessante, né? Porque seria 30 milhões, não são 30 milhões, são 15. Dos quais 15 milhões, 10% da venda é para o André Cury, porque o seu Duílio, né, fez aí na calada da noite um acerto com o André Cury, e aí o André Cury não tem como é que fala, culpa nenhuma, porque se o presidente faz esse acerto, de 10%, e só ficou, e as pessoas só ficaram sabendo por causa dessa oferta, e aí foram procurar lá no contrato, e aí ficaram sabendo disso, do repasse como é que fala, Pascoal? Do repasse agora que foi feito do Pedrinho, pelo Augusto, foi o Pedro, né, que foi também na negociação do Shakhtar do Zenit com o Yuri Alberto, porque também agora ele já se fazia uma projeção na possível venda dele na Europa, aí ficaram sabendo que não tinha nada. Ou seja, o presidente, com todo respeito, eu vou falar, tem que chegar a público e mostrar a realidade para os torcedores, para eles entenderem o que está acontecendo. Porque agora pediu 100 milhões para o Core autorizou, vai tirar da Liga Forte, Libra, alguma coisa assim. Peço perdão, que às vezes eu confundo Liga com Libra, mas vai tirar 100 milhões. Ou seja, eu vou pegar o dinheiro daqui, vou ajeitar aqui, mas aqui vai continuar. Lembrando que o Corinthians já tinha pego uma antecipação e deveria repor essa antecipação, repôs e agora tem que pagar nesses próximos 5 anos, diminuindo os valores a ser recebidos. O acordo do Corinthians é com a Liga Forte União. E o Fabinho está dando uma entrevista muito mais porque a situação dele está bem complicada, porque nos bastidores já estão pedindo sua saída. Então ele já chegaram a dar como certo a saída do Fabinho. Tentando... O Osmar Stabile, depois da derrota na primeira semana contra o Red Bull Bragantino, dezembro, né? garantiu permanência de Dorival e Fabinho. Até dezembro. Até dezembro. Por favor, não acreditem nisso. Até dezembro. E tem a possibilidade do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Esse ano está na semifinal. Até dezembro isso pode ser possível. Até dezembro. O que diga hoje, né? Mês que vem. Não, Pascoal, até dezembro. Até dezembro. Depois, aí só Deus sabe o que vai acontecer com o Corinthians. Só Deus sabe. Mas o presidente tem que dar uma satisfação. Ele não pode ficar omitindo a real situação, porque o Augusto cometeu o mesmo erro. Prometeu uma série de coisas, chegou e não fez nada. Pelo contrário, aumentou ainda mais a dívida. Agora, o presidente que assume tem que pelo menos jogar as cartas, a verdade, para que as pessoas possam saber. O Fabinho também pode falar isso. O Fabinho, como diretor, pode falar, olha, nós temos essa dívida, isso, porque a notícia foi o Memphis, pediram para o Memphis sair, aí o presidente falou, não foi pedido nosso, foi o Memphis que se manifestou, ninguém sabe nada, há um jogo de empurra, então falem a verdade. O Corinthians foi dizer que é muito caro o hotel onde mora o Memphis. Ele não falou publicamente, né? Já escutei alguns desmentidos também não públicos de que esse papo de que querem mudar o Memphis de hotel é cascata, é papo furado. E convenhamos, com todos esses valores altíssimos envolvidos em relação ao Memphis,
não é o quarto do hotel dele que está pesando, né? Embora seja altíssima a diária. Então, hein? Pascoal. senhor. Gustavo Gomes e Ramon Sosa foram convocados pela seleção paraguaia para esta data FIFA de novembro, aumentando a lista de desfalques do Palmeiras para a sequência do Brasileiro. Eles estarão com a delegação do técnico Gustavo Alfaro para os amistosos contra Estados Unidos e México, nos dias 15 e 18 de novembro. Então perdem o confronto com o Santos, que acontece no mesmo dia 15, pela 13ª rodada atrasada do Brasileiro. O Palmeiras ainda entra em campo no dia 19 de novembro, contra o Vitória, no Allianz Parque. É um dia após o segundo amistoso do Paraguai, mas o clube trabalha na logística de fretar um avião para trazer seus convocados ao Brasil. Antes da dupla paraguaia, o Verdão também teve Vitor Roque na lista da seleção brasileira e Flaco Lopes na Argentina. Entre outros nomes que vinham aparecendo nas respectivas seleções, Andrés Pereira e Aníbal Moreno ficaram de fora. O Alviverde, porém, ainda pode ter nomes chamados por Marcelo Bielsa na seleção uruguaia, como Piquerez, M. Martínez e Facundo Torres.